depois dessa graça de Deus que foi trazida por Jesus. E a Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, fala assim que a lei foi dada por um servo, Moisés. Porém a graça e a verdade foi trazida por um filho, por Jesus. E graças a Deus que nós temos conhecido essa graça de Deus, aonde que nós podemos posicionar nessas verdades, independente de quão errado nós fomos, independente de quão errado nós agimos, hoje nós temos essa graça de Deus, para nós conhecer ela cada dia, posicionar nessas verdades, e eu tenho certeza, todo aquilo de, como a Bíblia fala assim, que nele, que em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. De quando nós começamos a ouvir o Evangelho, que cheio de entendimento nosso, cheio de preconceito nosso, mas mesmo assim nós conhecemos esse Evangelho, e nós vem cheio de nós mesmos, né, divino? Vem cheio de nós mesmos. Mas agora, quando nós começamos a importar com essas verdades de Deus e posicionar nelas e ajustar a nossa vida naquilo que Jesus falou, importar com essas verdades de Deus no sentido assim, ó, não de ouvir e esquecer, como o apóstolo Paulo diz assim, para nós não ser ouvintes esquecidos, mas para nós ser um praticante da palavra do Senhor. Vindo as primeiras vezes e vindo participar de um culto, quantos aqui não veio tão atribulados, mas nós ouvimos uma palavra da verdade, que ela foi tomando um caminho dentro de nós e trazendo a mudança que nós precisávamos chegar. E agora, aí a Bíblia fala assim, ó, que nele, todo edifício, toda pessoa que importa com as verdades de Deus e queira posicionar nela, ele só vai crescer. Crescer assim, ó, crescer na obra do Senhor. E eu tenho certeza, do fundo do meu coração, que quem te chamou, aquele que revelou a maravilhosa graça para você, ele não te chamou à toa. Ele não quis apenas que você viesse participar de mais uma reunião, que em outra época a pessoa reunia na mesa do escarnecedor, reunia em lugar de desordem, aí depois você vem reunir com os crentes. Eu tenho certeza que a graça de Deus, a obra de Deus em nosso favor é muito mais. E aquele que te chamou, que revelou a maravilhosa graça no seu interior, ele tem um lugar preparado para você no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Mas todo aquele que recebe essa palavra de Deus com mansidão, essa palavra em voz enxertada, de como a Bíblia fala assim, para nós receber com mansidão a palavra em nós enxertada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, para trazer toda a mudança que nós precisamos conhecer, para nós posicionar nessas verdades. Mas que é essa graça de Deus, que hoje que nós vivemos na dispensação da graça. Eu até estava fazendo um estudo agora essa semana de pessoas que tiveram encontro com a graça de Deus em outras dispensações, na época da lei, que eles tiveram um encontro com essa graça de Deus. Então assim, ó, o certo é que a graça de Deus sempre existiu, mas podemos até dizer assim que de uma maneira limitada, para uma pessoa ter contato com ela, de maneira limitada. Mas teve pessoas que mesmo em outra dispensação teve encontro com a graça de Deus. Eu até ainda separei uns versículos que fala em Gênesis 6, de uma certa vez que Deus falou assim: eu vou destruir tudo que eu criei, vou destruir o homem, vou destruir os animais, vou destruir as aves, tudo que eu criei. Mas a Bíblia fala assim em Gênesis 6:8, fala assim, ó, porém Noé achou graça diante de Deus. Mesmo em outra dispensação, graça é dádiva de Deus, graça é um presente de Deus. Mesmo de quando Deus falou assim, eu vou acabar com tudo, quando ele falou, eu vou destruir o homem que eu criei, Noé também estava ou não estava? Falou, estava. Ele falou assim, eu vou destruir os animais,
aves. Mas a Bíblia fala assim, em Gênesis capítulo 6, versículo 8, fala assim: porém Noé achou graça diante do Senhor, né? E essa graça de Deus, teve mais pessoa que teve encontro com essa graça de Deus em outras dispensações. A Bíblia fala em Êxodo 34, no versículo 6, quando Moisés subiu ao monte para escrever ali as tábuas da lei, e ele subiu ao monte e na presença de Deus, e quando Deus chegou com aquela presença de quando a Bíblia fala assim que dessa presença de Deus que irradia, que enche que encheu toda a casa da glória do Senhor, que encheu aquele ambiente aonde Moisés estava no monte. A Bíblia fala assim que Moisés falou assim para Deus: Deus misericordioso e piedoso. Misericórdia é algo de Deus em favor do necessitado, e não é nada que ele fez para merecer. Misericórdia é Deus colocando o coração dele na nossa miséria de condição de buscar a Deus, na nossa miséria de viver afastado de Deus. Mas teve mais pessoa que teve encontro com essa graça de Deus. E a Bíblia fala, Jeremias, no livro de Jeremias também, 31, no capítulo 3, fala de quando, de Deus falando do povo, e foi tirar, que o povo de Israel estava cativo, mas mesmo assim, aquela vontade de Deus, de sempre vir de encontro ao homem, e Deus falou assim: eu busquei a vós, e com amor eterno te amei. Com amor, o amor de Deus não é medido pelo nosso amor. Não é medido pelo nosso amor. A nossa paciência vai até um certo ponto, não vai? Portanto, quando os discípulos estavam conversando com Jesus a respeito de perdoar tal pessoa, divino, ele falou assim: uai, mestre, nós perdoamos uma pessoa até 7 vezes, né? Uai, aí uma vez, aí 2 vezes, e depois de 3 vezes para frente, você já quer brigar, né? Aí você fala assim, aí o discípulo falou: mestre, mas nós perdoamos até 7 vezes, num dia só? Ele falou assim: não 7, mas 70 vezes 7. Ele maximizou aquele número ali, o máximo, né? Falou assim: ele não 7, mas 70 vezes 7. Sabendo assim que essa graça de Deus excede o nosso entendimento, né? E graças a Deus por isso, né, irmão? Graças a Deus, como diz, graças a Deus pela graça, né? E mesmo essas pessoas que teve encontro, que conheceram, que presenciou a graça de Deus, era na época da lei, ué. Tinha uma lei que só requeria justiça do homem. Tinha uma lei uma lei nunca é para absolver, uma lei sempre é para condenar, né? Quando a pessoa vai ser julgada de acordo com tal lei, não tem nada na lei lá que absolve, a lei só aponta erro. Mas mesmo nessa lei que só apontava um erro para a geração, teve pessoas que encontrou a graça de Deus. E essa graça de Deus, que sempre existiu em todas as dispensações, mas que ainda tinha uma lei, tinha que ter alguém para vir e cumprir essa lei de Deus. E a Bíblia fala assim, em Romanos 10:4, fala assim, que o fim da lei é Cristo, o único que era capaz de ser o mediador entre Deus e os homens. Tinha uma lei que requeria uma justiça do homem, mas que nenhum homem era capaz de suprir essa justiça que a lei queria. E aí até então só tinha cobrança, e tinha essa lei sempre cobrando o homem. Mas a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo e que deu o seu Filho. Ele era o único capaz de ser esse mediador, de vir e cumprir essa lei, de quando a Bíblia fala assim que antigamente que tinha um sacrifício no templo, ninguém que ia fazer um sacrifício pegava um animal descaído lá e trazia, não. Ele ia lá e pegava o melhor animal lá para fazer um sacrifício no templo, e aquilo lá não era fazia hoje
em outra vez que ele fosse entrar na presença de Deus e ministrar a Deus e trazer para o povo, era outro sacrifício, porque a Bíblia fala que era por esse sacrifício, mas agora eu e você, nessa dispensação, conhecendo essa graça de Deus, foi porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo e que deu o seu Filho sem pecado. De quando Herodes foi julgar o Senhor Jesus, ele olhou de tudo, que todo mundo vinha com acusação, um acusava, um grupo acusava, outro grupo acusava, e ele olhou para Jesus e falou assim, eu não vejo nele falha alguma, porque se ele tivesse algo que condenasse ele ia morrer pela falha dele, mas só que ele não tinha nada que condenasse ele, então só ele tinha condição de cumprir essa lei. E como a Bíblia fala assim em Romanos 10, no versículo 4, fala assim, que o fim da lei é Cristo. O fim da lei era o único capaz de suprir toda a justiça que precisava na lei, e ele veio e cumpriu essa lei, e agora o único que pode falar assim, que pode me cobrar e te cobrar, como a Bíblia fala assim em João 5, 22, fala assim que a Bíblia, que João falou assim, que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Mas agora esse Jesus, que pode me julgar e pode te julgar, que foi o próprio Deus que deu para ele todo juízo, Cristiano, todo juízo, ele pode pegar o Roberto e enquadrar em tudo que era errado e me cobrar tudo ali. Mas aí agora esse mesmo Jesus pode pegar qualquer um de nós aqui, que ele foi o único que supriu essa justiça da lei, e ele cumpriu a lei, ele pode me julgar. Que a Bíblia fala assim em João 5, que João falou assim, que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Mas sabe aonde que está agora esse juízo de Deus, que pode me julgar e que pode te julgar? Em Hebreus 4, no versículo 14, 15, 16, aí fala assim que ele está no trono da graça, o trono que é da graça, que eu e você chega diante de Deus, não por mérito meu, não por mérito seu, mas por aquilo que Cristo fez. E aí todo aquele que recebeu a Cristo, ouviu esse evangelho da verdade, de quando eu comecei a falar do canal aqui, porque a palavra de Deus, o certo é que ela nunca volta vazia, sempre ela vai prosperar para aquilo que é da vontade de Deus. E de todo coração atribulado, toda mente atordoada, cheia de pensamento negativo, quando recebe essa palavra de Deus, ela toma o caminho dentro de cada um que precisa tomar, porque Deus falou assim, que essa palavra dele nunca voltaria vazia, antes ela prospera para aquilo que apraz a vontade de Deus. Pode analisar o dia que você ouviu o evangelho pela primeira vez. Quantos de nós aqui nunca quis correr de um culto, Charles? Quantos de nós nunca quis? Eu ainda até lembro quando nós morávamos na Santa Rita, quem marcasse um culto lá, ficava só quem marcou. Ficava só quem marcou, os outros ninguém topava dentro de casa. Mas porque a Bíblia fala assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiam as trevas, porque as suas obras eram más. E é danado assim, uma pessoa pode ter um conhecimento, um bom conhecimento secular, mas com relação às coisas de Deus, ela anda em trevas, e ela é dominada por cada coisa que você fala assim, não, mas fulano de tal, que formação que ele tem, mas aqui não aprende ele, porque a Bíblia fala assim, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E sabe por que no dia de hoje nós já fomos libertos de tanta coisa, de que quando nós começamos a analisar quem nós éramos, você fala, nossa, era mesmo, Cristiano, nossa, olha lá o que eu fazia antigamente, Thiago, olha o que eu fazia, mas o que trouxe essa mudança em mim? O Espírito Santo dentro de mim, que trouxe toda essa mudança dentro de você. Começa a analisar de quando você ouviu o evangelho na primeira vez, nós é atribulado, divino, a Bíblia fala assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiam as trevas.
Quantas das vezes nós nas nossas más ações, nós quis fugir da presença de Deus e quis sair, mas graças a Deus, Ele nos buscou com amor eterno. Ele veio a nós, como Ele diz em Jeremias, Ele falou assim, ó, com amor eterno eu te amei. E essas pessoas que tiveram contato com a graça, ainda que de maneira limitada, mesmo tendo a lei, teve pessoas que teve contato com a graça, comparando com essa dispensação de hoje, nós comparamos como se fosse uma vela acesa, né? Luz de vela muito pequena, comparado ao brilho da graça que é nessa dispensação da agora, de quando a Bíblia fala, vamos abrir um versículo aqui em Tito. Tito, depois de Timóteo. Tito, no capítulo 2, versículo 11. Como a Bíblia fala assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E graças a Deus, que nesse todos aí está o Roberto. Que nesse todos aí está todo ser humano que pisar sobre essa terra no dia de hoje e que ainda no decorrer dessa geração, que ainda nascer, ele está incluso nesse sacrifício perfeito de Jesus, e ele está incluso nessa graça de Deus que trouxe salvação a todos os homens. E essa salvação de Deus que veio em nosso favor, aí talvez a pessoa ainda pode falar assim, mas trouxe só salvação? Mas salvação é tudo que o ser humano precisa. E uma pessoa, quando está vivendo no erro, se você der dinheiro para ele, você acaba de matar ele. Se você der outra condição para ele, você faz ele afundar mais ainda, porque a Bíblia fala assim, que um abismo chama outro abismo. Mas agora essa salvação de Deus trazida a nós pela graça, que reflete na nossa vida em pelo menos 3 aspectos. Ela veio para nos salvar do pecado, ela veio para nos salvar do poder do pecado, porque a Bíblia fala assim, que aquele que peca é escravo do pecado. Quantas pessoas que estão vivendo no erro, e ele quer sair, mas não dá conta de sair. Eu ainda lembro de quando, há muitos anos atrás, graças a Deus, que eu aceitei Jesus no dia 19 de agosto de 2001. Aí agora já estou fazendo 19 anos, né? Mas antes daquilo lá, quantas das vezes que eu pensava assim, não, agora o dia que alguém me chamar para nós fazer bagunça igual, eu vou grilar com ele, não vou não, Divino. O dia que um me chamar lá, não vou não. Querendo alcançar as coisas por força minha mesmo. Mas aí quando é fé, passa uns dias, passava 2 semanas, no máximo 3 semanas, já estava lá nas mesmas ações. E uma pessoa que está no erro, castigo nunca mudou uma pessoa. Uma pessoa, se ela for presa, aí só impede ela, tira ela do contato daquelas coisas. Mas toda oportunidade que ela tiver, ela está lá fazendo de novo. Véio. Mas agora a salvação de Deus, que nos salva do pecado, e que nos salva do poder do pecado, que tinha influência sobre cada um de nós, que essa salvação nos tirou. Todo aquele que encontra a Cristo, quando a Bíblia fala assim em João 8:32, fala assim de conhecer a verdade, e essa verdade ela só traz libertação. Todo aquele que conhecer essa verdade de Deus, que em Cristo nós já somos libertos da opressão, que em Cristo nós somos nova criatura, que em Cristo nós podemos todas as coisas, e é essa verdade de Deus que traz que nós vamos conhecendo ela, de quando nós recebemos essa salvação. Aí até então teve 2 aspectos, né? Nos salvou do pecado, do poder do pecado, e a nossa salvação eterna, de quando vivendo aqui nesse mundo aqui, nós somos libertos do pecado e do poder do pecado. E depois
partindo desse mundo aqui, é a nossa salvação eterna. A salvação de quando que Paulo falou a respeito do arrebatamento da igreja, e que Jesus falou que ele ia preparar um lugar e depois ele viria novamente para nos buscar para ele mesmo, para que aonde quer que ele esteja vós também, aonde quer que ele esteja. Então tem esses três aspectos da salvação que hoje é representada, é trazida a nós por essa graça de Deus que foi manifestada. E esse mesmo Jesus que foi dado a ele todo juízo, de quando João falou assim que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Esse que tinha condição de nos punir, tinha condição de achar em mim o erro e trazer a consequência daquele erro na minha vida. Ele fala assim em Mateus 11, 28, ele falou assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e a promessa dele é assim: e eu vos aliviarei. Ele falou assim: e em mim encontrarei descanso para vossas almas. E ele fala assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de todo o coração. E o nosso contato com a graça de Deus que se dá a cada dia. Primeiro nós ouvimos o Evangelho, esse Evangelho que começa a desestruturar tudo que nós construímos, que começa a trazer uma mudança no nosso interior, que quantos aqui, que depois que ouviu a mensagem do Evangelho da graça, do Evangelho que traz salvação, que livrou o homem da condenação do inferno, que trouxe a nós a condição de viver a nova natureza, de andar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que quando você vai embora, você não fica assim: não, mas aquilo lá tudo que o pastor falou, tudo aquilo lá que ele falou para mim viver, tudo que ele falou, que eu tenho condição agora de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que conhece todas as coisas, que Paulo falou assim, que ele penetra, o Espírito Santo, ele penetra nas profundezas de Deus, e conhece todas as coisas, tudo que é de Deus, e ele vem e revela no meu interior e no seu interior a mais perfeita vontade de Deus. Isso aí é a verdadeira conversão, porque só o Espírito Santo que é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o nosso contato com ele, enquanto mais nós nos tornar para Deus, buscar ele, porque a Bíblia fala assim que ele é encontrado por todo aquele que o busca. E toda pessoa que busca a Deus, que tem esse encontro com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, que a Bíblia fala assim que ele nos guiaria em toda a verdade. E nenhuma pessoa com o Espírito Santo, buscando servir a Deus, com um coração sincero, é enganado. Nenhuma pessoa com o desejo de buscar Deus com o Espírito Santo é levada a nenhum ensinamento distorcido, porque dentro de você tem o Espírito Santo da verdade, que é a promessa de Deus, que ele nos guiaria em toda a verdade de Deus. A gente andar, conhecer pessoas que servem a Deus é muito bom, não é? Conhecer uma pessoa que na palavra dela tem Deus, que nas ações dela tem Deus, é muito bom, mas melhor ainda é nós ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Melhor ainda é quando a Bíblia fala em Mateus 6,6 a respeito de nós orar ao Pai em secreto. É coisa que você não contava para ninguém, você tinha coragem de contar, mas em oração você conta para Deus e vai se abrindo a Deus. E a Bíblia fala assim, que Deus falou assim, que ele se permitiria ser achado por nós. Quando nós vamos buscar a Deus com um coração sincero, não por mérito nosso, mas por aquilo que Cristo fez, que abriu o caminho para nós ir até Deus. De quando ele fala no Evangelho de João 14,6, né, ele falou assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas só ele é que é o caminho de nós aproximar de Deus e receber de Deus a ministração no nosso interior e receber de Deus a libertação através do conhecimento da verdade. E graças a Deus, né, irmão, que toda vez que nós
nos tornar para Deus, querer conhecer essas verdades de Deus, a verdade de Deus só nos liberta, nos faz andar em novidade de dia, nos faz andar nessa novidade de dia, por causa dessa graça de Deus, que foi trazida a nós por Jesus Cristo. Quantas pessoas em outra dispensação, que teve um encontro com a graça de Deus, mas de maneira limitada. Noé achou, Moisés achou, e alguns poucos teve encontro com a graça de Deus. Mas agora nessa dispensação, aqui como fala em Tito 2,11, fala assim que a graça manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Toda pessoa tem a condição de conhecer essas verdades de Deus, posicionar nela e sair desse mundo aqui, tendo a vida, viver nesse mundo com a vida eterna dada por Deus e receber essa salvação pela graça de Deus que foi trazida por Jesus. E essa graça de Deus, a Bíblia fala assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E toda pessoa, irmão, você pode pôr na sua cabeça, que essa graça de Deus, ela tem condição de alcançar a pessoa mais errada que tiver, nos níveis mais baixos, essa graça de Deus tem condição de alcançar. E aí a pessoa, por mais que julgar ser uma pessoa de alto escalão, intelectual, essa graça de Deus tem condição de alcançar. Há uns 6 anos atrás, faleceu um rapaz aqui na cidade. Se eu falar o nome dele, eu tenho certeza que você vai conhecer. E aí, eu soube que ele estava em vício e tal, depois faleceu. Aí depois passou aí no dia que eu fui no velório dele, no velório de sepultamento divino. Aí eu falei, não, mas eu sou bem à toa mesmo, eu sou bem à toa. Tanto que eu encontrei com esse cara, andei com ele, assim, sempre topava com ele, e hoje ele morreu, aí, divino. Eu falei, mas eu sou um cara bem à toa mesmo, porque quando eu falei Pedro Jesus, Paulo, quando eu ia lá para nós negociar, por que quando eu falar Pedro Jesus, estou aqui lá na cabeça, né, pensando, lá vou, aí quando nós estávamos lá no cemitério, e tal, e a hora que nós lá vai saindo, julga por acaso, mas não é, né? Aí vinha descendo, o pastor Cleber falou, sou o tanto que eu falei de Jesus para esse cara. As verdades de Deus que era para ele ouvir, ele ouviu. Ele ficou lá com a gente lá na casa de recuperação e tal. Aí tirou aqui de mim, falei, não, onde eu não fui, foi um lá, divino, foi um lá, Paulo, porque essa graça de Deus, ela tem, a graça de Deus não é coisa de pouco efeito, não, só. A graça de Deus é algo irradiante nessa dispensação. E ela tem condição de alcançar o mais perdido. Ela tem condição de ir no lugar, vamos falar, de quando nós pensar tal pessoa, falar assim, aquele lá não tem jeito mais não. Tem jeito só, porque a graça de Deus é superior. A Bíblia fala, Paulo falou assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nessa dispensação agora, a todo mundo, a todas as pessoas é dado a ela a condição de andar em comunhão com Deus, é dado a ela a condição de ouvir a Deus, é dado a ela a condição de ser restaurado, de viver em plena comunhão com Deus, recebendo a ministração de Deus, recebendo a orientação de Deus, porque a Bíblia fala assim, que Deus é Espírito, em Coríntios, fala assim, que Deus é Espírito, e aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E todo mundo que recebe esse Espírito Santo vive nesse mundo aqui livre da opressão, livre da ação do inimigo na vida dela, livre do medo, porque a Bíblia fala assim que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, de valentia, porque assim, mas só vive essas verdades
descansando em Deus, aquele que conheceu a plena obra de Jesus Cristo. Eu até estava um dia falando com os irmãos lá na Vila Nova, a respeito assim, ó, de pessoa que era presa em cada coisa, que você fala assim, não tem condição não, hein? Não tem condição do cara ser preso nisso aí, divino. Estou pegando o divino de Deus, olha ele aqui, ele é Cristino. Aí, teve um colega, agora já conhece a graça de Deus, e vive no Evangelho. Aí ele falou assim, só você duvida que quando era dia de ele ia lá na loja e fazia a compra. Mas depois, no dia dele lá pagar, dizia que só ia lá, depois que estava tonto. Ele falou, não, eu não tinha coragem de pegar uma bicicleta assim, ou o que for, e chegar lá e entrar na loja e pagar igual toda pessoa faz. Ele não tinha essa coragem. Ele falou assim, mas aí depois que eu já estava bem tonto, eu ia lá. Aí depois conheceu o Evangelho, conheceu a graça de Deus, aí foi liberto, né? E foi liberto. E isso aí, todo mundo que se aproximar de Deus, Jesus falou assim em João 8,32, de uma verdade que liberta. Não tem nenhum de nós aqui que andou tão longe, que envolveu em coisa tão errada, que essa verdade de Deus não liberta. Mas todo aquele que dá lugar para Deus, dá lugar para o Espírito Santo, e posiciona nessas verdades a cada dia, confessa essas verdades, eu tenho certeza que a obra de Cristo em nosso favor foi perfeita. Aí quando o apóstolo Paulo, falando a respeito dessa graça de Deus, no livro de Gálatas 2, 21, ele falou assim, eu não anulo essa graça de Deus, eu não faço da graça de Deus algo inútil. O que é fazer da graça de Deus, Cristina, algo inútil? É a pessoa saber que em Cristo ela é nova criatura, é a pessoa saber no mais profundo da obra de Cristo que é perfeita, mas não dá importância naquilo lá, ué. Você duvida que até nos dias de hoje ainda tem gente que ainda acredita em óleo, Charles? Acredita aí, o cara carrega um vídeo de óleo, ele carregou um vídeo de óleo, está achando que está carregando presença, acredita naquilo lá. Mas agora, essa graça que é de Deus, aí Paulo falou assim, eu não faço da graça de Deus algo inútil. O que é essa graça de Deus? Graça de Deus é o favor de Deus na plena restauração do homem, em comunhão com Deus. De quando Jesus, na oração do Pai Nosso mesmo, ele falou assim, que seja feito na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. Imagina aqui agora, um céu cheio de aparelhos, já? Imagina lá, o céu, num lugar divino, que é a plena vontade de Deus, cheio de, aí na hora do louvor a Deus, da comunhão a Deus, já, aí vem um pouco em cadeira de roda, vem um pouco em maca, aí e a vontade de Deus? É a vontade de Deus isso lá? E nem aqui na terra, só. E enquanto mais nós conhecemos essa vontade de Deus, tudo que distorce a personalidade do homem, tudo que afasta o homem de Deus, foi restaurado. O homem perfeito em Cristo, esse homem foi trazido a Deus e foi restaurado plenamente. Mas agora, quando esse homem que ainda vive errado, esse homem que ainda tem ação errada, conhece a verdade de Deus, ele vai sair da onde desse lugar que ele ouviu, ele vai sair confessando essa verdade, mesmo que de quando ele olha, ele não está vendo, mas no seu interior já foi feita a obra, ele vai sair dali confessando. Tem um autor, chama Kenneth, quem tiver a oportunidade de ver uns livros dele, ele tem muito a acrescentar a respeito da fé. Ele fala que ele teve uma doença incurável no sangue, e ele tinha o coração deformado. O coração dele, quando os outros, era mais que doente, era deformado. Aí, e que é uma doença, né? E aí ele pegou e ele leu na Bíblia que Jesus levou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades. E ele falou assim, mas aí está escrito lá, mas eu estou vendo isso aqui, estou sentindo. Aí dizer que orava a Deus, punha a mão assim, o coração falhando. Não, mas a Bíblia fala que ele levou sobre si minhas doenças, minhas enfermidades e tal. Aí ele pegou, orava de novo, punha a mão lá assim, falhando.
Mas aí ele conheceu um versículo na Bíblia que fala assim, ó, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, inclusive eu mesmo. Quando a minha fala, quando a minha ação contrariar a verdade de Deus, seja eu mesmo mentiroso. Aí dizia que foi, e falou, não, então agora a Bíblia fala isso aqui, eu vou posicionar nessa verdade aqui, e é isso aqui, se essa palavra de Deus falhar, é Deus falhando. E dizer que orou e falou, não pus a mão mais não, porque o meu homem natural fala para mim que eu estou doente. Às vezes o meu ouvido não ouve o coração bater, mas ele falou assim, não, o que é verdade é a palavra de Deus. E toda vez que nós firmar nessas palavras de Deus, a Bíblia fala assim, em Romanos 10, 17, fala assim que a fé vem pelo ouvir. Aí esse mesmo autor, ele tem um livro que ele fala a respeito da fé natural e da fé sobrenatural. Quer ver uma fé natural? Quando você levanta, você não pede ninguém para te ajudar a levantar. Quando você acorda, você não pede ninguém para te ajudar a levantar, pede. Você já levanta, pá, já faz o que é de fazer e vai para o serviço. Mas por que você não pede? Você tem certeza, né? Você tem certeza que vai dar certo se levantar. Você acordou, levantou, vai lá, beleza. Isso aí é uma fé natural. Mas agora tem uma fé sobrenatural, produzida dentro de cada um de nós, pela palavra de Deus. E essa fé sobrenatural que nos faz andar nas verdades de Deus, de quando a Bíblia fala que João falou assim, ó, que ele nos fez participantes da natureza divina. Essa fé sobrenatural que nos põe a andar em comunhão com Deus, tendo a certeza que o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós temos certeza que como o salmista Davi falou assim, ó, que no dia da adversidade o Senhor me guardará no oculto do seu pavilhão. Mesmo que pode estar marcando um dia difícil, mesmo que pode estar mostrando que vai vir um dia difícil, antes desse dia difícil você tem a segurança sabendo o que a palavra de Deus fala a respeito daquilo ali. E quando você sabe o que a palavra de Deus fala, isso aí é a fé brotando dentro de cada um de nós, e essa fé que nos faz vencedor, essa fé que nos mostra quem nós somos em Deus, essa fé que nos mostra a obra de Cristo perfeita. Isso aí é nessa dispensação que nós temos essa condição. Aí Paulo falou assim, ó, eu não faço da graça de Deus algo inútil, não. E nenhum de nós deve fazer da graça de Deus essa manifestação que foi preciso o Filho de Deus vir morrer, tomar o meu lugar, o seu lugar, e trazer a graça de Deus. E agora tudo que nós fizer contrário à obra de Jesus, nós estamos fazendo tudo aquilo lá em vão, hein? Tudo aquilo lá em vão, Charles. Se eu pegar um determinado amuleto aqui e falar assim, ó, isso aqui agora, aonde que eu for com isso aqui, eu estou guardado. Aonde que eu for com isso aqui não é qualquer coisa, não. Isso aqui eu fui lá e pedi a Cristina. A Cristina ficou em jejum 3 dias e orou nessa caneta aqui, ó. E agora essa caneta aqui, eu vou te falar, agora eu não posso largar ela em lugar nenhum, essa caneta. Isso aqui é fazer a graça de Deus algo inútil, algo que foi preciso o Filho de Deus tomar a forma de homem. Foi preciso o Filho de Deus vir morrer na cruz. Não era por nada que ele devia, mas foi por mim, foi por você. Ele trouxe essa graça e nos deu a condição para nós andar em comunhão com Ele. Ele nos deu a condição de nós andar nesse mundo aqui, ouvindo a voz de Deus, orando a Deus, sendo ministrado por Deus. E a Bíblia fala assim, em Colossenses 2,15, fala assim, que Ele despojou os principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. Nenhuma outra dispensação, expulsão de demônio, nenhuma pessoa tomar posse de algo, de uma libertação, não tinha isso aí não, não existia. Quem chegou mais próximo de expulsar espírito foi quando o rei Saul estava bastante perturbado, aí que Davi ia lá e tangia a harpa. Por Davi tangir a harpa, aquele espírito saía. Mas você nunca vai ver no Antigo Testamento pessoas sendo libertas,
por conhecer a verdade de Deus, porque esse inimigo não tinha sido destruído, mas não tinha sido derrotado. Mas agora em Colossenses 2,15, se não for me engano, fala assim que ele despojou os principados e potestades e deles triunfou em si mesmo. E a Bíblia fala assim, que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E isso aí é a graça de Deus, irmão. Nós podemos apegar hoje, saber que foi dado a nós um inimigo derrotado. Foi dado a nós um inimigo derrotado pela presença de Deus, que foi manifesto através de Jesus Cristo para nós agora nessa vida. E agora, uma pessoa conhecer algo que a Bíblia diz, mas que está em outra dispensação, e querer posicionar nisso aí, para alcançar algo de Deus, isso aí é fazer da graça de Deus algo inútil. Aí o apóstolo Paulo ainda falou assim, em Gálatas 5,4, ele falou assim, se pela lei tentar justificar, da graça decaíste. Falar assim, não, isso aí é fazer separação de dias, carne de porco não pode comer, dia de sábado, dízimo e várias outras coisas que a Bíblia fala. Aí agora na lei, aí Paulo falou assim, se pela lei tenta justificar, da graça você já caiu, né? Falar assim, eu todo dia de sábado eu guardo o sábado, ou guardo a terça. Paulo ainda falou assim, para não fazer separação de dias, de lua nova, né? De dias e tal, não. Mas agora nós posicionar nessas verdades de Deus, naquilo que a graça trouxe para nós, aquilo de quem nós somos nessa verdade de Deus, e nós tendo uma pessoa de Deus para nos instruir a respeito da graça, beleza, mas eu tenho certeza que se você buscar a Deus, quando Jesus falou assim, ora ao Pai, nós fechar a porta do quarto e orar ao Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Então, tudo que você expor para Deus, pode ter certeza que vai vir resposta para você. Um dia eu ainda vi um pastor falando, foi até engraçado. Ele falou assim, quando a Bíblia fala em Filipenses 4,7, fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, para nós estar ansiosos pela oração e súplica. O que nós tem que estar ansioso é pela oração, de orar, expor a Deus. A resposta que vai vir de Deus para nós, aí o pastor falou assim, vem um mosquito e te conta, né? Assim, a resposta de Deus vem, você pode ter certeza que tudo que nós expor para Deus, a resposta dele, de acordo com a palavra, vem para nós. E tudo que nós conhecemos essas verdades de Deus, é para nós andar daquilo que a graça trouxe para nós, de quem nós somos em Deus, que não é errado, no dia que eu precisar, falar, Charles, ora para mim, ô Paulo, ora para mim, mas e o dia que não tiver nenhuma pessoa para orar para você? E se todo mundo morrer? Essa palavra aqui continua sendo sua. Essa palavra que ela é sua, do mesmo tanto que ela é da pessoa que você julga mais de Deus. Essa palavra, o tanto que ela é dele, ela é sua. E sabe quem que cumpre essa palavra aqui? É o próprio Deus. Ele falou assim, que toda palavra que eu disser, nunca vai voltar vazia. Antes ela prospera para aquilo que apraz a vontade de Deus. E quando na nossa confissão tem a verdade de Deus, quem traz o enchimento na nossa confissão é o próprio Deus, quando no nosso falar tiver a palavra de Deus. Amém, irmão? E isso que nós devemos posicionar a cada dia.